Estamos de volta a mais um Café com Política, que tem o objetivo de entrevistar candidatos a deputado federal e também candidatos a senador pelo Distrito Federal. E estamos aqui agora com a candidata a deputada federal, que também é deputada, Júlia Lucy, que é candidata pela União. Tudo bem, deputada? Tudo bem, bom dia. É um prazer recebê-la aqui e esse é um espaço aberto mesmo para dialogar, apresentar as propostas dos servidores públicos e também ouvir as propostas dos candidatos em prol de toda a categoria. Candidata, como uma das suas bandeiras de luta, podemos citar o combate à corrupção. E sabemos que para combater a corrupção há necessidade de ter servidores públicos que possam atuar com isenção e principalmente com estabilidade. Qual a sua visão sobre as propostas que buscam fragilizar o serviço público e tirar a estabilidade dos servidores? Kisla, em primeiro lugar, é importante que as pessoas que estejam nos assistindo saibam que eu sou servidora pública federal desde os meus 18 anos. Eu entrei no quadro da Polícia Federal no ano de 2004. Depois eu fui servidora da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e hoje sou servidora do Conselho Nacional de Justiça. Trabalho como assessora da presidência desde que lá entrei. Então eu tenho uma experiência muito grande no Poder Executivo Federal, no Poder Judiciário e agora, como deputada distrital, eu atuo no Poder Legislativo. Então eu tive a oportunidade de aprender muito sobre serviço público, não apenas estudando para os concursos que passei, mas estando lá dentro. Então eu tive diversas situações em que eu só conseguia agir de acordo com o que era esperado de mim como servidora porque eu tinha estabilidade. Então eu quero dizer aqui muito claramente que o valor da estabilidade é para garantir que o servidor haja dentro das competências previstas em lei. Nós, no entanto, não podemos desvirtuar a estabilidade para dar aso a servidores que não trabalham, que não produzem e que são corruptos também. Então eu entendo que hoje nós precisamos discutir a estabilidade com muita cautela, com muita sobriedade, mas a gente precisa sim fazer alguns ajustes porque a população clama por esses ajustes. Se você sair às ruas hoje, você vai ver que a maioria da população brasileira não concorda mais com a estabilidade, porque associa a estabilidade a comportamentos, lógico que a gente sabe que são exceção, mas a comportamentos de servidores que não trabalham direito, que são preguiçosos, que não cumprem sua carga horária, que muitas vezes são desrespeitosos com o público. Então, como representante do povo, como já sou, fui eleita em 2018, nós temos a responsabilidade de levar a voz da população para dentro do parlamento. E essa população quer ver esse assunto ser discutido, ao mesmo tempo em que nós precisamos ponderar que é a estabilidade que garante ao servidor o exercício das suas competências. Então, ela é importante, mas ela não pode ser desvirtuada. Perfeito, ótimo candidato. Eu acho que nem é esse o objetivo dos servidores, né? Acho que os servidores defendem e se sentem motivados quando recebem a valorização pelo trabalho que é feito. Candidata, sabemos que há diversas propostas suas de atuação que exigem a existência de servidores públicos qualificados e valorizados para atuar em prol da população brasileira, como é o caso da saúde básica e também da proteção à mulher. Como garantir que os servidores estejam cada vez mais valorizados e motivados para atuar em prol da população? Kisla, a gente, quando assumiu o mandato de deputada distrital, nós tivemos o cuidado de fazer um diagnóstico da saúde mental do servidor aqui do DF. E nós pudemos, a partir desse diagnóstico, observar que o adoecimento mental dos servidores, que é muito grave aqui no DF, muito mais do que no nível federal, isso inclusive me assustou muito, muito. A gente pôde observar que a interferência política na gestão dos órgãos públicos desestimula muito o servidor. Você tem um servidor que ralou muito, né, estudou muito para passar num concurso. Essa pessoa ela tem todo um background assim, de conhecimentos técnicos, né, de direito, enfim, português. E aí essa pessoa tá ali empolgada, começa a se apaixonar pelo órgão, porque o bom servidor ele se apaixona pelo que faz. E aí vem um indicado político e ocupa o espaço de chefia, de coordenação, para dar ordens àquela pessoa que conhece da máquina, que tem vínculo com a máquina e é ela que vai segurar
a continuidade dos projetos quando houver troca de gestão. Então, nós identificamos isso nós temos uma pesquisa que nós podemos encaminhar para vocês, esse diagnóstico que nós fizemos com servidores das principais pastas aqui do DF, e ficou claro que essa interferência política é o principal fator que desmotiva o servidor. Nós sabemos também que há muito tempo não há reajuste dos salários, e nós entendemos também que a inflação ela cresceu e ela tira poder de compra. Ao mesmo tempo que nós sabemos que o nosso país ainda enfrenta uma crise, né, é resultado da crise fiscal que pegamos nesse mandato agora, mas aprofundada pela crise sanitária. Então nós temos esse desafio de fazer reajuste sim. Eu, portanto, tenho um compromisso com essa pauta, eu quero deixar isso muito claro com as pessoas, sempre dentro da lógica da responsabilidade fiscal. Porque quando a gente não tem responsabilidade fiscal, nós empobrecemos os mais pobres. É muito importante que o brasileiro saiba, principalmente o servidor público, nós saibamos disso, que a falta de responsabilidade fiscal, ela penaliza os mais pobres. Porque quando o Estado ele não honra os seus compromissos, ele tem dificuldade de conseguir investimento, ele, portanto, vai ter uma dívida pública mais cara e ele vai ter que reduzir investimento na educação e na saúde para honrar com esses compromissos. Então eu queria que as pessoas estivessem muito atentas a certas propostas que falam, por exemplo, sobre calote na dívida, que falam sobre estourar teto de gasto. Este não é um discurso condizente com o servidor público que tem compromisso com o Estado, com a República brasileira. Não é. Quem estudou não pode repetir essas mentiras. Nós temos que ter consciência que fazer uma análise, uma gestão efetiva da máquina permite, ao mesmo tempo, o reajuste de salários e a entrega de bons serviços para a população, que é sim, eu sei que a maioria dos servidores públicos querem fazer. Perfeito, excelente. Inclusive, a recomposição salarial e reajuste salarial dos servidores vem sendo uma das pautas das entidades do Sindleges, do Sindjus e da ANAF, que juntas estão comprometidas em garantir que os servidores públicos estejam valorizados para atuar em prol da população. Candidata, a reforma tributária está entre as suas propostas de campanha. Quais serão os pontos mais defendidos e qual o objetivo final dessa proposta? Kisla, eu aprendi uma coisa no meu mandato, que é sempre escutar as opiniões das pessoas. Então, às vezes a gente chega com uma ideia, uma concepção inicial, porque nós estudamos, mas é ali no debate, é na audiência pública, conversando com as pessoas online também, é que a gente descobre uma série de vicissitudes que a gente é incapaz de aprender, porque nós somos uma pessoa apenas e temos um olhar muito enviesado fruto das nossas experiências. Então, eu sei que este é um assunto que precisa ser amadurecido, tá? Então, qual é a melhor proposta? Não vou te responder agora, porque eu não conversei com as pessoas, eu não fiz audiência pública sobre o tema. Mas a gente precisa ter em mente um princípio, o da simplificação. Hoje é difícil se manter em dia com os impostos no Brasil. É muita loucura, é tão difícil se manter adimplente que as empresas e as pessoas físicas também, muitas vezes, precisam contratar um contador só para conseguir pagar imposto. Isso não tem lógica. Então, o meu partido União Brasil, ele tem uma proposta que é a proposta do imposto único. Me parece uma proposta muito boa. Confesso que, como eu já disse, ela precisa ser aberta à comunidade acadêmica. Tem muito tributarista com quem eu já estou conversando, que não concorda com essa proposta, que já está apresentando outras alternativas. Nós temos modelos arrecadatórios diferentes nos Estados Unidos, por exemplo, que funciona na Europa, em alguns outros países europeus já é diferente. Então eu acho que a gente precisa entender no Brasil que hoje imposto é complexo e hoje imposto no Brasil é injusto, porque proporcionalmente falando, o pobre paga mais imposto. Então nós precisamos corrigir essa distorção, fazer com que o pagamento de imposto seja progressivo e proporcional à renda, sem no entanto, afugentar investimentos. Porque quando alguém defende imposto sobre grandes fortunas, Kisla, ela está ignorando as consequências que esse imposto já fez nos outros países que o implementaram, que apenas conseguiram afugentar investimentos.
O dono de grande fortuna tira aquela grande fortuna do seu país e investe num paraíso fiscal e vai fazer negócio em outros lugares. Então eu, como brasileira, eu quero ver riqueza no meu país. Eu quero que a riqueza produzida aqui e a riqueza vinda de fora venha para cá cada vez mais. Então a gente tem que discutir tributação, reforma tributária, com base em matemática, não é com base na emoção. Então essa é a minha proposta, racionalidade, dados, análise de dados e muita discussão, porque ninguém é dono da verdade e a gente só chega nas melhores soluções conversando com as pessoas. É assim que eu me comportei como deputada distrital, tenho muito orgulho de dizer que meu mandato foi o recordista de audiências públicas, que nós sempre tivemos o cuidado de colocar pessoas que eram favoráveis, que eram contrários aos assuntos discutidos ali, exatamente para a gente chegar na melhor solução. E sabendo também que a sociedade muda o tempo inteiro e que revisões são sempre necessárias. Excelente. Candidata, outra proposta que também é de reforma diz respeito à PEC 32, que é a reforma administrativa. Qual a sua avaliação sobre essa proposta e o que é que você pretende fazer sobre ela, se caso ela volte no próximo mandato? Olha, Kisla, certamente o servidor público bom de serviço, ele quer ser reconhecido porque ele presta um bom serviço. Hoje, o servidor bom, aquele que faz um trabalho bem feito, que muitas vezes fica até depois do horário de expediente, ele ganha exatamente igual a um servidor que não trabalha. Eu sou servidora pública há 17 anos. Eu convivi com colegas que trabalham muito bem e com colegas que só empurravam com a barriga. E esses que empurravam com a barriga sobrecarregavam a nós. E a gente não achava justo receber a mesma coisa. Então, se tem algo que precisa ser defendido dentro de uma reforma administrativa, é a possibilidade de você reconhecer, inclusive financeiramente, o bom desempenho do servidor público. A gente precisa individualizar condutas. É a lógica humana. O ser humano, ele gosta de estímulo, ele gosta de ter aquela busca. Se você mantém a pessoa, se o único estímulo dela é passar o tempo para ela poder trocar de classe, para ela poder receber um pouco mais, sinceramente, você está matando a criatividade daquele indivíduo. Você está tirando o tesão dele mesmo de servir, né? Então eu quero muito uma reforma administrativa. Eu quero muito uma reforma administrativa que entenda a natureza humana e que individualize condutas, dando oportunidade de crescimento na chefia, crescimento remuneratório para quem tenha melhores resultados, tá? Como eu já disse, a estabilidade ela tem que ser preservada, não da maneira que hoje ela funciona para proteger pessoas que não trabalham. E as pessoas que não trabalham sobrecarregam aquelas que trabalham. Então, servidores, vocês estão vendo uma candidata que é servidora, que tem muita experiência. Muita experiência. Precisamos reformar? Sim. Precisamos discutir o melhor texto? Sim. E o nosso mandato servirá para isso. Excelente. Candidata, agora tem um espaço aberto para falar de outras propostas voltadas também para a sociedade e, por consequência, para os servidores públicos e também para falar suas redes sociais, o seu número e chamar os servidores a votarem. Muito obrigada. Eu quero dizer para o povo de Brasília que eu não sou uma promessa. Eu sou uma prova. Nós tivemos o cuidado de honrar cada um dos compromissos assumidos em 2018. E nós temos muito orgulho de ter chegado aqui tendo infinitos resultados. Na saúde, na educação, na fiscalização das compras públicas, no cuidado com o meio ambiente, na proteção da primeira infância, na proteção dos animais também. Chegou a hora de a gente levar a prática boa do serviço público para dentro da política. E é assim que eu me vejo. Eu sou uma política servidora pública. Então, se você se assemelha com a minha fala, se você observou meu mandato, eu peço para que, mais uma vez, dê esse voto de confiança e fale da nossa candidatura para mais pessoas, porque é muito raro ter um candidato com perfil técnico. E eu vi ali dentro da Câmara Legislativa a diferença que isso faz. Então, um servidor público eleito significa um mandato técnico, um mandato de bom senso e um mandato que entende o que significa servir à República e não a interesses próprios. Então, nós continuaremos com essa mesma prática republicana, transparente, de serviço e de mudança do país que a gente quer viver. Porque o problema do nosso país é a apropriação da máquina pública por pequenos grupos.
É a privatização de órgãos por pessoas e por grupos políticos. E eu, como política, combati isso. Porque cada órgão tem a sua missão e o servidor público que está lá dentro é ele que deve ser escutado. É ele que deve ocupar cargos de chefia. É ele que dará continuidade aos projetos. E isso fará com que a gente tenha economia de recursos públicos e a entrega de resultado para a população. Então, a gente atua na educação, a gente atua na saúde, nós vamos continuar com uma pauta plural, mas uma pauta democrática. E eu quero muito que os servidores de Brasília saibam disso, da nossa capacidade em honrar as nossas palavras. O meu nome é Júlia Luci, meu número é 4455. Coragem para fazer o que é certo e amor para mudar o mundo. Deputado, muitíssimo obrigada por sua entrevista, por seu tempo. E finalizamos aqui mais uma entrevista com a Júlia Luci, que é candidata a deputada federal pela União. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.